tudo bem? Vamos começar a fazer a correção da prova da Unesp, primeira fase, que ocorreu aí para os candidatos dos cursos da área de biológicas. A prova de biologia começa com a questão 61, que traz pra gente um texto falando sobre aranhas que predam cobras. Mas percebam, se a gente ler primeiro a pergunta, a gente vê que o texto não é necessário, economizando tempo na resolução da questão. Então, olha aqui o texto, ó. A reportagem apresenta uma situação peculiar em uma teia alimentar, na qual as aranhas comem cobras, que por sua vez comem aranhas. Contudo, outros organismos integram essa teia alimentar, como exemplificado no esquema a seguir. E aqui a gente vê uma teia alimentar, lembrando que a direção da setinha é a direção do fluxo de energia, né? Mostrando então quem está comendo o indivíduo anterior, né? Então aqui os pássaros comem as plantas. Considerando as informações do texto e a teia alimentar do esquema, letra A. Os gafanhotos e os pássaros transferem para a teia parte da energia obtida dos produtores. Então, quem que são os produtores? São as plantas, são os organismos fotossintetizantes, aqueles capazes de pegar a energia luminosa e converter em energia química, armazenando essa energia em moléculas orgânicas, como os açúcares, por exemplo. E percebam, o gafanhoto e o pássaro, eles estão se alimentando, né? Olha, a setinha tá indo para eles. Eles estão se alimentando das plantas, portanto, eles são consumidores primários. E assim, eles conseguem pegar a energia que está nas plantas e armazenar parte dessa energia no seu próprio organismo, na construção de seus próprios tecidos, da biomassa deles. E, portanto, os animais que predarem os gafanhotos, né, e que predarem os pássaros, são animais que vão estar conseguindo acessar essa energia produzida lá no comecinho pelas plantas. Então, sim, é verdade, né, os consumidores primários, eles inserem a energia dos produtores dentro da teia alimentar. Tá correta aqui a letra A. A letra B. A biomassa obtida das plantas se mantém de maneira cíclica na teia alimentar. Errado. A biomassa são justamente os tecidos daquele organismo que podem ser utilizados para a produção de energia. Pois bem, a energia, gente, ela se dissipa de um nível trófico para o outro. Não é toda a energia que está no produtor, por exemplo, que vai ser transformada em biomassa lá nos pássaros, lá nos gafanhotos, né? Então, parte dessa energia é dissipada no metabolismo, na produção de calor, dentre outros fatores. Assim, se a energia é dissipada, consequentemente, conforme a gente avança os níveis tróficos, mais energia é dissipada, portanto, menos biomassa vai se formando. Então, a biomassa ela não se comporta de maneira cíclica, e sim linear, assim como a energia. Letra C. Toda a biomassa obtida dos pássaros pelas cobras será transferida para as aranhas? Não, porque como eu disse, existe dissipação de energia, portanto, não é toda a biomassa que tinha na aranha que vai se formar na cobra e vice-versa, né? Letra D. A energia flui de maneira cíclica e se mantém sem perdas entre as cobras e as aranhas. Como eu acabei de comentar, a gente tem dissipação de energia, então também não pode ser isso aqui. E letra E. A maior quantidade de energia química transferida estará disponível nas aranhas. Errado também, né, gente? A maior quantidade de energia química está nos produtores, que são as plantas. E depois disso, nos consumidores primários, que são os pássaros e os gafanhotos. Até chegar na aranha, já dissipou um bom tanto aí de energia, então não é o nível que apresenta a maior energia química transferida. E assim a gente conclui que realmente a letra A responde lindamente essa questão de ecologia. Aqui na questão 62, nós vemos novamente a ecologia, agora conversando com a parte de desastres ambientais. E essa questão é uma questão que traz bastante interdisciplinaridade com a geografia. Então, vou aproveitar para abrir um parênteses aqui e comentar que a própria prova de geografia também trouxe uma forte interdisciplinaridade com a biologia, né? A gente teve uma questão de bioma, de Pantanal, lá na geografia, teve questão que incluía conceitos de ciclo do nitrogênio, questão de corredor ecológico. Então, assim, geografia e biologia se conversaram bastante nessa provinha da Unesp. Então, considere o trecho de uma reportagem sobre a recente crise hídrica em alguns estados brasileiros.
5 estados brasileiros, entre eles São Paulo, enfrentam o que já é considerada a pior seca em 91 anos, de acordo com o Comitê de Órgãos do Governo Federal, que emitiu pela primeira vez na história um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro de 2021. Mas por que tem chovido menos? De acordo com especialistas, 3 fenômenos explicam a falta de chuvas no Brasil: o desmatamento da Amazônia, o aquecimento global causado por queima de combustíveis fósseis, o fenômeno natural Laninha. Sobre os fenômenos que explicam a falta de chuvas no Brasil, citados na reportagem, pode-se afirmar que... eu copiei a pergunta aqui de novo, né? Letra A. O fenômeno Laninha resulta do resfriamento das águas do Oceano Atlântico. Não, gente, já para aqui que a geografia já responde pra gente, a gente nem perde tempo com essa questão. Laninha é resfriamento do Pacífico, não do Atlântico. Então não pode ser a letra A, não tem como. Conceitualmente tá errado. Letra B. O aquecimento global acelera a evaporação de água dos oceanos, intensificando a formação de nuvens que se precipitam como fortes chuvas. Gente, a questão tá falando pra gente para explicar a falta de chuva e não o excesso de chuva no litoral, né? Então, não pode ser a letra B também. Letra C. O aquecimento global acelera o ressecamento do solo nas regiões sudeste e sul do Brasil, comprometendo o desenvolvimento da vegetação nas matas de galeria, as quais garantem o volume das águas dos córregos, que por evaporação levam à formação de nuvens na região. Gente, não é essa a principal coisa que traz chuva para o sudeste e sul do Brasil. Tem uma alternativa que responde melhor. Deixa isso aqui em stand-by, mas a gente já vai chegar nessa alternativa. E lembrem-se que a ideia do vestibular é selecionar não aquilo que está correto, que às vezes tem umas alternativas meio difíceis, né, de falar o que está correto ou não, mas sim a que melhor responde o exercício. E essa tá esquisitinha, não é a que melhor responde. Olha só essa aqui, ó. O desmatamento da Amazônia resulta em um menor volume de água devolvida para a atmosfera pela transpiração das árvores, alterando a umidade trazida pelos ventos vindos da região norte para as regiões sudeste e sul do Brasil, os quais levam à formação de nuvens de chuva nessas regiões. Perfeito, gente, são os rios voadores. Então, o principal fator que traz umidade para a região sul e sudeste são os rios voadores da Amazônia. Então essa D aqui tá linda, essa é a resposta. E aqui na letra E, o desmatamento da Amazônia expõe grandes áreas de solo antes cobertas por vegetação, o que resulta no escoamento superficial das águas da chuva em direção aos rios e, consequentemente, em menor volume de água evaporada para a formação de nuvens, que seriam transportadas pelos ventos da região sudeste e sul. Gente, não tem a ver com o escoamento superficial das águas, mas sim com o fato de que sem cobertura vegetal, a gente não consegue ter retenção de água ali naquele solo, e aí a gente não tem evapotranspiração naquela região, toda aquela área de floresta que era floresta antes, né? E, portanto, menor umidade da atmosfera. Então, essa aqui tá parecida com a C, né? Ela tá esquisitinha, não é a que melhor responde. A que melhor responde é a letra D. Começando a questão 63, nós temos aqui um textinho que fala pra gente sobre o DIU. Porém, esse texto não é necessário, porque a gente aprende, né, métodos contraceptivos, sistema reprodutor feminino, é um conteúdo abordado, né, pelos vestibulares, pelas escolas, pelos cursinhos. Então, a gente não precisa da leitura desse texto, ela não ajuda a gente a responder essa questão, e a gente pode vir diretamente aqui para a pergunta, ó. O hormônio detectado na urina que indica resultado positivo para a gravidez, o modo de ação do DIU e uma opção de método contraceptivo feminino reversível de longa duração são, respectivamente. Então, vamos lá, ó. O hormônio detectado na urina que indica resultado positivo para a gravidez, que vai ser percebido pelo teste de gravidez, é o HCG, a gonadotrofina coriônica humana. Este hormônio ele é produzido pelo embrião, ou seja, uma mulher que não está grávida não tem um embrião e, portanto, não produz esse hormônio. Uma mulher só vai acusar positivo para HCG se ela estiver grávida, se ela tiver um embrião dentro dela, né? Então, lembrando que esse hormônio aí é um hormônio que ele vai fazer a manutenção do corpo lúteo
lá da mulher, permitindo que esse corpo lúteo não se degenere e, portanto, continue produzindo estrógeno e progesterona no início da gravidez, até que a placenta passe a ter essa função, né? Permitindo, então, que o endométrio não se descame e possibilitando a formação da placenta. Então, a gente já pode eliminar aqui, olha, a C que fala FSH e a E que fala FSH. Aí depois, ó, o modo de ação do DIU. Gente, o DIU de cobre, o cobre, ele vai causar uma inflamação local ali no útero, recrutando um maior número de glóbulos brancos para aquele tecido, tornando aquele tecido muito hostil para os espermatozoides. E, portanto, os espermatozoides não sobrevivem à passagem pelo útero, não chegam lá nas tubas uterinas e, portanto, não tem fecundação. É um método contraceptivo. Então, olha, dentre as alternativas que sobraram, letra A, criação de uma barreira física. Gente, barreira física, camisinha, diafragma, não. Aqui na B, ó, alteração do ambiente uterino tornando hostil os espermatozoides ou anidação. Perfeito. E aqui na letra D, inibição da secreção de LH. Não, gente. Quem vai mexer com os hormônios gonadotróficos é a pílula anticoncepcional. Não, o DIU de cobre é um método não hormonal, não mexe com os hormônios naturais ali do corpo da mulher, né? Então sobra pra gente a letra B, só pra gente completar, ó, um método contraceptivo reversível de longa duração. Ó, implantação sobre a pele de dispositivo plástico com liberação contínua de hormônios. Verdade, né? O implante hormonal, você pode ficar com ele lá por um tempão, né? É um método de longa duração, mas que você pode tirar e depois disso o ciclo reprodutivo da mulher volta ao normal. Então, um método reversível. Letra B responde lindamente essa questão de fisiologia de sistema reprodutor feminino bem bacana da Unesp. A questão 64 traz pra gente um textinho que, novamente, a leitura não é fundamental para que a gente responda a questão. Vamos direto para a pergunta. Ó, a condição cromossômica da célula somática das meninas é caracterizada como uma trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. Uma aneuploidia, ou seja, aneuploidia é um tipo de mutação cromossômica quando a gente tem a não disjunção de um cromossomo só, ao invés de todos os cromossomos daquela célula, né? Então, ó, uma aneuploidia é resultante de eventos biológicos específicos. Um desses eventos é, letra A não junção das cromátides irmãs de um dos cromossomos 21 na meiose 2 da ovogênese. Isso aqui pra mim faz sentido. Olha só, vamos pensar, né? Durante a meiose 1, o que a gente tem? A gente vai ter lá 2 cromossomos duplicados. E durante a meiose 1, esses 2 cromossomos duplicados serão separados. Então, a gente tem a separação dos cromossomos homólogos durante a meiose 1. E aí, o que acontece durante a meiose 2? A gente tem a separação das cromátides irmãs. Dessa forma, formando células com cromossomos simples. Se a gente tem a não disjunção das cromátides irmãs, então a gente vai ter a formação de um gameta aqui, ó, com o dobro de material genético. Que daí, quando ele se funde com um gameta com a quantidade normal, né, padrão de material genético, o que a gente teria aqui? A gente teria um zigoto com um material genético a mais, né, ao invés dele ter simplesmente 2 cromossomos simples aqui, né? Então, percebam, isso poderia explicar por que tem mais cromossomo 21 numa pessoa com síndrome de Down. Tá correta essa definição. Durante a meiose 1, nós separamos cromossomos homólogos. Durante a meiose 2, nós separamos cromátides irmãs. Tá certinha essa A. B. A fertilização concomitante do óvulo por 2 espermatozoides. Não. Gente, tem toda uma barreira em volta do óvulo que o espermatozoide precisa atravessar, e quando o primeiro espermatozoide encontra o óvulo vai passar por uma modificação dessa barreira, impedindo a entrada de outros espermatozoides, ou seja, não dá para 2 espermatozoides entrarem em um óvulo, não é isso. Sem falar que se um outro espermatozoide entrasse no óvulo, não ia ter somente o 21 duplicado, ia ter todos os outros cromossomos a mais aí, né? C.
a fusão do material genético do corpúsculo glóbulo polar ao núcleo haploide do óvulo. Se o material genético do corpúsculo polar, que para quem não lembra, o corpúsculo polar, né, quando a meiose do óvulo acontece, essa meiose é uma meiose desigual, né? Então vai formar uma célula, essa meiose é desigual, então vai formar uma célula grandona e uma célula pequenininha. Essa célula pequenininha degenera e é o que nós chamamos de corpúsculo polar, né? Se o material genético do corpúsculo polar se fundisse com o do futuro óvulo aqui que está se formando, então não só o cromossomo 21 ia ficar mais nesse futuro óvulo, né? Todos os outros cromossomos que estavam no corpúsculo polar também seriam ali duplicados naquele gameta. Então também não pode ser a letra C. Letra D. A não disjunção dos cromossomos homólogos do par 21 na mitose seguinte à formação do zigoto. Gente, mitose não tem não disjunção de cromossomo homólogo, não. Não tem separação de cromossomo homólogo, não. Mitose, a gente separa simplesmente cromátides irmãs e as células filhas são idênticas à célula mãe. A gente não tem redução da haploidia durante a mitose. Então, nada a ver essa letra D aqui, né? E letra E, a não disjunção dos cromossomos homólogos do par 21 na meiose 2. Quase, né, gente? Teria que ser meiose 1, como eu acabei de mostrar naquele esqueminha anterior ali, né? A separação de cromossomos homólogos ocorre durante a meiose 1 e não na 2. Então também tá errado e, portanto, a letra A responde lindamente essa questão de biologia celular que traz aí pra gente conceitinhos clássicos de divisão celular. Bem bacana essa questão. A questão 65 traz pra gente uma questão de engenharia genética. Então, vamos dar uma lidinha aqui no enunciado. Para a obtenção de plantas transgênicas em laboratório, um dos vetores utilizados é um plasmídio chamado TI, presente na bactéria do solo Agrobacterium tumefaciens. Os pesquisadores inserem nesse plasmídio um segmento de DNA de uma espécie que tem o gene de interesse, que a gente vai chamar aqui de DNA exógeno, e utilizam esse plasmídio como vetor para inserir o gene de interesse no genoma da espécie vegetal que se deseja modificar. Esse processo, de forma simplificada, está representado a seguir. Então, ele mostra aqui, ó, pega o plasmídio da bactéria, pega o DNA exógeno, coloca no plasmídio da bactéria. Aí, o que a gente faz? Pega esse plasmídio e insere na célula vegetal, que se modifica e, portanto, modifica a planta. Na figura, as etapas que ocorrem a indução da diferenciação celular, aplicação das enzimas de restrição e a recombinação entre o gene de interesse e o DNA vegetal estão indicadas respectivamente pelos números, então vamos lá. Ó, indução da diferenciação celular, então você tem que ter modificado o organismo para você gerar diferenciação celular ali. Onde que a gente já tem um organismo modificado aqui, ó? Na última etapa, né? Ó, mudei o material genético, o organismo se modifica, passa a ter uma diferenciação celular. Então a gente começa com 3, tá? Aí depois, ó, aplicação de enzimas de restrição. Gente, enzima de restrição é uma enzima capaz de cortar o material genético num ponto específico, que são palíndromos, né? E aí, dessa forma, a gente consegue abrir o plasmídiozinho aqui e cortar o gene de interesse para poder colocar ele no plasmídio. Então, são tesourinhas moleculares. Tem que ser aqui na fase do número 1. E depois a gente tem o que? A gente tem a recombinação entre o gene de interesse e o DNA vegetal. Então, a recombinação que a gente mistura, né? O gene de interesse com o genoma ali, né? Com o DNA do vegetal, que é o que a gente está vendo justamente aqui na etapa número 2. Portanto, a letra E responde aí pra gente essa questãozinha bem simples de engenharia genética. Agora vamos para a questão 66, que é uma questão muito bonitinha de botânica, que também conversa aí com um pouco de ecologia, com os biomas das alternativas. Vamos dar uma olhada nesse enunciado. A disposição e distribuição dos estômatos nas folhas são adaptações das espécies vegetais aos ambientes onde ocorrem.
Os estômatos podem estar dispostos em ambas as faces da folha ou em apenas uma delas. Quando são encontrados nas duas faces, a folha é chamada de anfiestomática. Quando são encontrados apenas na face abaxial inferior, a folha é hipoestomática. E quando estão presentes apenas na face adaxial superior, a folha é epistomática. A figura 1 apresenta a salvínia, uma planta aquática cujas folhas flutuam sobre as águas. A figura 2 apresenta um pequizeiro, espécie vegetal arbórea de ambientes quentes e de baixa pluviosidade. E a figura 3 apresenta exemplares de bromélia, espécie vegetal adaptada a ambientes úmidos de alta pluviosidade. As figuras que representam as espécies anfiestomática, hipoestomática e epistomática estão corretamente relacionadas aos seus respectivos biomas, hein? Então vamos lá, gente. O estômato é uma especialização da epiderme que vai formar como se fosse uma portinha, uma janelinha ali na folha, permitindo a troca gasosa com o ambiente e a saída de água do vegetal para o ambiente no processo que nós chamamos de transpiração vegetal estomática nesse caso, né? Pois bem, na figura 1 a gente está vendo as folhinhas aqui flutuando em cima da água. E a gente sabe que para essa planta aqui conseguir respirar e absorver o CO2 necessário para a fotossíntese, é muito mais fácil você tirar os gases do meio aéreo do que do meio aquoso. Então a gente vai encontrar estômatos espalhados na parte superior dessas folhas. Então é uma planta epiestomática. Epiestomática. Já aqui na figura 3, nós temos uma planta de local seco e que chove pouco. Então, a gente vai ter que essa planta vai concentrar estômatos na parte inferior das suas folhas, para que aquele calor intenso não bata diretamente sobre a folha e que assim a folha não perca tanta água, né, por transpiração. Se os estômatos forem baixos, isso forma um microambiente ali embaixo da folha que é mais protegido e a transpiração é menor. Então, aqui a gente tem uma planta hipoestomática. E na figura 3, uma bromélia, né? Uma bromélia, ela vive aí num ambiente úmido de alta pluviosidade, então ela não precisa se preocupar com perda de água por transpiração e ela pode ter estômatos ali, né? Nenhum fator limitante para ter estômatos em nenhum lado da folha. Então, a bromélia, ela é anfiestomática. Então, olha, as espécies anfiestomáticas, figura 3. Hipoestomática, figura 2. E epistomática, figura 1. Ó, 3, 2, 1, 3, 2, 1. O resto não dá certo. Ó, letra A, 3, Mata Atlântica, realmente, tem um monte de bromélia na Mata Atlântica. 2, Cerrado, bom, básica descrição, né, do lugar, um ambiente mais seco e mais quente. E um Pantanal, faz sentido, né? A gente tem bastante terreno alagado no Pantanal, tem uma planta aquática lá. Então, letra A é a resposta a essa questão aqui, bem bacaninha, que junta aí interpretação do texto com conceitos de botânica e ecologia, aqui, que caiu na Unesp, da prova de biologia, da prova dos cursos de biológicas. Estamos quase terminando a prova de biologia da Unesp e vamos para a questão 67. A figura apresenta a radiografia da mão de uma menina portadora de polidactilia, uma anomalia genética que consiste na alteração quantitativa anormal dos dedos das mãos, quirodáctilos, ou dos pés, pododáctilos. E aqui a gente tem uma fotinho mostrando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedinhos na mão da menina. Na família dessa menina, seu pai e seus avós paternos são portadores da mesma característica, mas não sua tia e seu tio, únicos irmãos de seu pai. Então, para tudo, gente, ó. Questão de genética, a primeira coisa é organizar o enunciado. E aqui, começou a falar muito de relação de parentesco, o que a gente faz? A gente desenha um heredograma. Então, olha, tem a menina, que ela é polidáctila, e eu vou pintar. E essa menina polidáctila, ela é filha de um pai também polidáctilo. E os avós também são polidáctilos. Os avós paternos. Mas não sua tia e seu tio. Ou seja, esses avós aqui tiveram mais 2 filhos.
que não são polidáctilos. A mãe e o único irmão dessa menina não apresentam essa característica. Então, a mãe e o único irmão dessa menina... O único irmão dessa menina não apresenta essa característica. O tipo de herança dessa característica e a probabilidade de que os pais da menina tenham um terceiro filho do sexo biológico masculino com polidactilia são... Opa, então vamos lá. Ó, se vocês se lembrarem de exercícios de genética, que a gente faz um monte para prestar vestibular, já dá pra matar metade da resposta aqui, porque a gente sabe que polidactilia é herança dominante autossômica. Mas se não lembrar, dá pra deduzir aqui. Toda vez que a gente olha um heredograma, a gente tem que buscar os padrões fenotípicos, para daí a gente determinar o tipo de herança e tentar preencher o máximo possível de genótipo nessa história. Então, olha lá, galera. Aqui a gente percebe que a gente não tem desvio entre homens e mulheres afetados, né? Os dois são igualmente afetados, o que já dá uma sugestão pra gente de que isso é uma herança autossômica. E olha só, pais iguais com filhos diferentes, o que significa? Que esses pais são heterozigotos e os filhos diferentes são recessivos, ou seja, todo mundo que não tá pintadinho a gente coloca azinho. Se essa menina aqui, ela é polidáctilo, e ser polidáctilo é dominante, então ela carrega um azão, idem para esse pai. Só que, olha, essa menina é filha de uma mãe azinho, então com certeza ela recebeu um azinho da mãe. E esse pai é pai de um filho azinho, então ele com certeza deu um azinho veio da mãe e outro azinho veio do pai. Então pronto, a gente preencheu todos os genótipos, agora a gente consegue fazer esse exercício sem nenhum problema. Então o que era a pergunta mesmo? A probabilidade de que os pais da menina tenham um terceiro filho do sexo biológico masculino e com polidactilia. Isso deixa eu confirmar, né? Ó. Terceiro filho do sexo biológico masculino e com polidactilia. Então, vamos lá. Bom, vamos fazer primeiro aqui, qual que é a chance dele de ser polidáctilo? Ó, é azão do pai com azinho da mãe. Não vou repetir o azinho, só vou repetir o resultado, né? Então põe um azinho aqui. Fica azinho. Então, ó, 50% de ser azinho. Mas eu quero que seja, além desse indivíduo ser polidáctilo, eu quero que ele seja do sexo biológico masculino. Então, é meio de ser azãozinho e meio de ser do sexo biológico masculino. Isso daqui dá pra gente 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 1/4 ou 25%. Portanto, ó, autossômica dominante e 25%, letra D. Questãozinha clássica de genética mendeliana aí pra fazer um pontinho na Unesp. E agora vamos para a última questão da prova de biologia que ocorreu no domingo na Unesp. Então, em um tubo contendo meio de cultura líquido, um pesquisador inoculou bactérias Escherichia coli para se multiplicarem. Ao final do dia, as bactérias haviam se multiplicado e consumido quase que totalmente a glicose que compunha o meio de cultura do tubo. O pesquisador retirou 10 amostras desse tubo e inoculou cada uma delas em outros 10 tubos, identificados pelos números de 1 a 10, que continham meio de cultura de composição idêntica àquele do início do experimento. Ao final do segundo dia, o pesquisador retirou uma amostra de cada um desses 10 tubos e inoculou individualmente em 10 tubos numerados que continham meio de cultura igual ao do início do experimento, mantendo essa transferência sempre entre tubos de mesma numeração. Esse procedimento foi repetido todos os dias ao longo de um ano, como esquematizado na figura. Então a gente vê aqui, ó, primeiro dia tinha lá as bacterinhas, elas foram divididas em 10 tubinhos, e aí uma amostra de cada um desses tubinhos foi passado para novos 10 tubinhos, e assim por diante durante um ano inteiro, até que no final a gente percebe aqui, ó, que surgiu bactérias diferentes, né, outras cores aqui, em relação ao dia 1.
Então, no último dia do experimento, as bactérias dos 10 tubos foram analisadas e o pesquisador verificou que alguns tubos continham bactérias com características bioquímicas bastante diferentes daquelas dos demais tubos e diferentes daquelas das bactérias usadas no início do experimento. Esse experimento evidencia letra A, competição interespecífica, uma vez que as populações de alguns tubos se mostraram mais competitivas do que de outros tubos. Mas, gente, se elas estão em tubos diferentes, como que elas vão competir entre si? Assim, dentro de um único tubo a gente vai ter competição, mas como que eu sei que a 3 é mais competitiva do que a 5 se elas estão em tubos diferentes? Eu não estou observando isso. Então, não, né? Viagem. B. Convergência adaptativa, resultante da manutenção das características do ambiente em cada tubo. No caso do meio de cultura, mas gente, a gente percebeu que houve diversidade e que o meio de cultura era igual em todos. Então, como que teve convergência adaptativa se o meio é o mesmo e no final a gente teve indivíduos diferentes? Também não faz sentido. C. Divergência genética, causada pelo favorecimento de mutações adaptativas não compartilhadas entre as populações bacterianas de tubos com números diferentes. Bom, faz sentido, né? Rolou mutação e aí o que acontece em uma não vai na outra, já que elas estão separadas. Tá, pode ser. Vamos ver o resto. Especiação simpátrica, gente. Pra rolar a especiação simpátrica, tem que estar todo mundo no mesmo ambiente e aqui tá cada um num tubinho diferente, então nunca que isso aqui pode ser simpátrica. Já vou até parar por aqui. E é deriva genética. Também já vou parar por aqui, gente, porque deriva genética, quando rola uma catástrofe, que parte de uma galera é perdida e, portanto, a gente perde genes, a gente perde variabilidade genética. E aqui eu não tô vendo catástrofe nenhuma e eu não tô vendo perda de variabilidade. Eu tô vendo ganho de variabilidade, como a gente percebe que as bactérias ficaram diferentes no final do experimento. Então, aqui melhor responde essa questão aqui, de fato, é a letra C. Uma questãozinha aí com conceitos de evolução, bem bacaninha. Bem interpretação de texto aqui também. E é isso, gente. Essa foi a provinha da Unesp. Uma prova que, na minha opinião, foi mais básica, assim, né? Vários textos meio dispensáveis aí, mas outras questões mais interpretativas, como essa 68. E agora vamos ver o que vai ser da parte de biologia da galera de humanas exatas que vai acontecer amanhã, segunda-feira. Eu volto aqui com essa correção também. E é isso, gente. Até a próxima. Beijinhos.